Olá, boa noite, irmãos. Tudo bem? Como é que estão os irmãos aí da Igreja Batista Memorial em Araraquara, né? E também aqueles que estão nos assistindo aí, amigos, conhecidos, né, parentes dos nossos irmãos. É um privilégio tê-los aqui mais uma vez. Eu sou o pastor Paulo César, pastor da igreja, e é um privilégio poder juntos novamente nós celebrarmos o nome do nosso Senhor Deus e termos mais um tempo de culto ao nosso Deus. É um privilégio porque nós temos o nosso Deus e temos o privilégio de adorá-lo, de cantar a Ele. E convido você, aos irmãos da Igreja Batista Memorial que estão assistindo, a você que é nosso amigo, parentes, nossos irmãos, convido todos para que neste tempo nós louvemos o nome do Senhor. E já neste início também, eu gostaria de que você enviasse aí um link desta transmissão do Facebook para um amigo seu, né? Um amigo do Facebook, um parente, um conhecido, um colega de trabalho, e enviasse um convite para ele. Diz lá para ele, ou manda no WhatsApp, olha, entra aí, né, na transmissão da igreja, estamos cultuando a Deus, uma transmissão, né, pelo Facebook, ou mesmo manda o link para ele que ele vai entrar e juntos nós vamos participar deste culto e louvar o Senhor Deus, tá bom? Vamos então agradecer ao Senhor, vamos orar ao nosso Senhor Deus, agradecer por esse tempo. Eu estou fazendo esta transmissão deste culto da Igreja Batista Memorial aqui na minha casa, né? E aqui está a minha família, que juntos nós iremos adorar o Senhor. Vamos orar? Gostaria que aí onde você está, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus, agradecer pela presença dEle, por Ele ter nos dado essa oportunidade de juntos mais uma vez nós louvarmos o nome do nosso Deus. Vamos orar? Deus eterno, obrigado por esse tempo que o Senhor está nos concedendo para juntos nós louvarmos o Senhor. Estamos cada um na sua casa, mas agradecemos pela bênção da tecnologia, de nós podermos juntos louvar o Senhor, cada um na sua casa, e que esta transmissão, ó Deus querido, não apenas nos alcance agora, neste momento que estamos ao vivo, mas que esta transmissão alcance outros corações, outras vidas, outras famílias, outros lares. E aonde se faz um coração sedento pelo Senhor, que possa alcançar e chegar a Deus querido e trazer a vontade do Senhor e vida a todos aqueles que participarem deste culto, que buscarem ao Senhor. Pai querido, receba o culto que nós estamos oferecendo ao Senhor neste momento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do nosso Deus? Estou aqui com a minha esposa, Michele, também com meu filho, Davi, e eles vão estar participando também, tocando. O Daniel vai fazer também uma pequena participação, e nós vamos louvar o nome do nosso Deus. O primeiro hino que nós estaremos cantando ao Senhor é o hino que faz parte do Inário para o Culto Cristão, de número 123, Digno é o Cordeiro, digno é o Senhor de toda honra, de toda glória. Digno é Ele de estarmos aqui, de louvar o nome dEle. Louve ao Senhor. Cante junto. Se por acaso você não sabe a letra direito, se quiser aí pegar, talvez, não sei se você tem o inário, ou se o hino é 128. Ou talvez um outro celular, você estava assistindo com um, quer pegar um outro, olhar a letra, né, para acompanhar junto. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Cante conosco, cante junto, cantemos juntos e louvemos o nosso Deus.
fazer uma leitura na Palavra de Deus? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de números 23. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. Vamos ler este texto. Aí você pode talvez acessar, se conseguir, talvez aí pelo celular, talvez por um outro celular. Vamos fazer a leitura deste texto, acompanhe aí. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale sombrio como da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que maravilha a gente ter esta confiança e ter o Senhor que cuida de nós. Ele realmente é a nossa segurança, é a nossa proteção, é Ele que nos sustenta. Vamos cantar ao nosso Senhor Deus. O hino está do Inário para o Culto Cristão, Mais Perto Quero Estar. Eu creio que você conhece este hino e cante junto, cante conosco. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Deus. Vamos ainda louvar o nome do nosso Deus. O hino é Cantarei ao meu Salvador.
é o hino do Inário para o Culto Cristão, número 66. Cantarei ao meu Salvador. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Deus. Por isso. Gostaria de trazer algumas orientações para os irmãos da Igreja Batista Memorial. Nesta próxima semana, alguns irmãos aí da diretoria estarão sendo contactados para nós realizarmos algumas reuniões, alguns encontros com transmissão ao vivo. Tem aí alguns aplicativos que eu vou estar passando aos irmãos. Os irmãos alguns talvez precisarão instalar no celular, outros talvez já tenham, para nós podermos conversar. E também vamos usar esses aplicativos para a nossa escola bíblica dominical e para os nossos encontros também, tá bom? Então essa semana eu estarei entrando em contato com alguns irmãos para nós realizarmos isto. E gostaria também
de reforçar e dizer aos irmãos, nos nossos encontros, né, fisicamente lá na igreja, né, todos os domingos, todas as semanas, os irmãos levavam aí mantimentos para montarmos cestas básicas e ajudarmos as pessoas que precisam. Gostaria de incentivar os irmãos a continuarem fazendo isso, só que agora, em vez de, né, levarem fisicamente lá, tem 2 casas que os irmãos poderão estar levando esses mantimentos para nós ajudarmos. Todo mês nós ajudamos algumas famílias, algumas pessoas que precisam de ajuda. E este tempo, então, eu creio que várias pessoas estarão precisando. Então, eu gostaria que os irmãos procurassem, né, e se tivesse algum mantimento para doar, se puderem levar na casa do irmão Francisco Rissuti ou da irmã Miriam França, então poderão levar nessas 2 casas que os irmãos estarão recolhendo e passando depois, pela orientação dos irmãos diáconos, né, orientando quem é que precisa de ajuda, quem é que pode ser ajudado, tá bom? Ou se talvez você não queira sair de casa, mesmo assim queira ajudar, né, você pode entrar em contato com alguns desses irmãos ou comigo, pastor da igreja, e você pode então pedir que nós iremos na casa de você para então arrecadar esses mantimentos, tá bom? Quero incentivar os irmãos a ajudarem. É um tempo que algumas pessoas precisam, algumas estão em dificuldade, nós podemos ajudar, tá bom? E a respeito de contribuições, nós queremos também incentivar os irmãos e falar a respeito das contribuições, né, de ofertas e dízimos também. Alguns irmãos já fizeram a sua transferência bancária ou mesmo depósito, foi no banco. Não recomendamos que algumas pessoas não recomendamos irem lá ao banco, à agência, mesmo porque está fechado, com atendimento restrito, mas se você tiver necessidade de ir, você então pode, né, fazer esse depósito bancário ou a transferência bancária, ou então o irmão, né, tesoureiro da nossa igreja pode ir na sua casa e fazer o recolhimento, como em alguns casos ele precisou fazer, né, por alguns desses irmãos estão em situação no grupo de risco e não podem sair de casa de forma nenhuma, tá bom? Então quero incentivar os irmãos a fazerem isto. Entrem em contato, os irmãos aí da igreja Batista Memorial, pelo WhatsApp da igreja, os irmãos já recebem esta orientação e através também, né, do contato pessoal, vocês podem, fazendo telefonema, ligando para os irmãos diáconos, podem então estar, e tesoureiros podem estar fazendo isso, ok? Vamos orar, né, pedindo para que Deus esteja suprindo as nossas necessidades, estejam cuidando de nós. Vamos orar. Várias pessoas na nossa cidade e no país, é claro, como também pelo mundo, estão preocupadas, estão ansiosas a respeito, né, do seu sustento, de salário, de emprego, né, da família. E vamos, neste momento, colocar diante do Senhor, estamos orando, pedindo a Deus para que Ele nos oriente, para que Ele supra as nossas necessidades e Ele tenha misericórdia, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país também. Gostaria de convocar você agora, feche os seus olhos, vamos juntos louvar ao nosso Deus, né, para que Ele tenha misericórdia de nós, cuide de nós e supra as nossas vidas. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus agora. Pai querido, nós louvamos o Teu bendito nome, porque Tu és o nosso socorro, o nosso guia e o nosso sustentador também. E colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que tenha misericórdia de nós. Pai querido, estamos entrando em um momento difícil, complicado, onde teremos, além das dificuldades e proteção dos perigos da saúde, teremos também situações financeiras difíceis, ó Pai. E por isso que pedimos a intervenção e o cuidado do Senhor para conosco. Que o Senhor tenha misericórdia, não deixando faltar o necessário para as nossas vidas, suprindo as nossas vidas, ó Pai. Nós clamamos pelo nosso país, pelo nosso estado e pela nossa cidade, pedindo que o Senhor, em nome de Jesus, nos preserve e nos ajude, ó Pai, a enfrentar esse tempo de crise e sairmos fortes e vitoriosos também. Dê-nos, ó Deus querido, e aqueles que precisam, empresários, comerciantes, a todos nós, ideias, criatividade, condições de nós driblarmos essa situação e conseguirmos, ó Deus, vencer nesse tempo, ó Pai, de talvez porventura escassez e de crise. Nos ajude, ó Pai. Supre a nossa necessidade, seja física, emocional, console os nossos corações e nos oriente segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Quero continuar lembrando, né, os irmãos a terem os seus cuidados pessoais, na saúde, né, na higienização, ao sair de casa.
ajude quem precisa. Talvez você tenha alguém precisando, um amigo, um parente, um irmão em Cristo, né? Ligue para os outros, né? Ligue, faça uma ligação, aproveite esse tempo que está em casa, faça algumas ligações, ligue para o outro, veja como é que está, ofereça ajuda, né? Nós precisamos disso, nós precisamos compartilhar, né, a solidariedade, mas também é um tempo de nós compartilharmos o Evangelho. Há muitas pessoas que estão com medo, apavoradas, e nós podemos, né, consolar essas pessoas, dizer para elas, né, como nós cremos em Cristo, por que nós cremos e como nós podemos estarmos confiantes, esperançosos, mesmo neste tempo, tá bom? Compartilhe o Evangelho, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o amor, né, com aqueles que necessitam e com todos também, ok? Meus irmãos, vamos louvar o nosso Deus mais uma vez? Vamos cantar o cântico para sempre, né? O nosso Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre, e nós podemos confiar nele sempre também, e para sempre ele estará conosco, e um dia nós estaremos definitivamente com ele na eternidade. Esta vida aqui, nós estamos nos preparando para um dia encontrar com ele, nós estamos num grande teste para um dia nós esmorarmos com ele. Então não desista, mantenha a sua fé, confiança no Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, cantemos juntos, né? Louvemos o nosso Deus juntos com esta música.
E este é o nosso Senhor em quem nós confiamos e podemos confiar nele. Vamos meditar neste momento na palavra do Senhor. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus com todos que estão assistindo e aqueles que assistirem, né, esta transmissão, este culto ao nosso Senhor Deus. Eu gostaria de falar nessa noite sobre prosseguir para o alvo. Uma coisa faço, prossigo para o alvo. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu gostaria de, neste momento, nós pensarmos a respeito disso e buscarmos a direção do Senhor. Fazemos uma coisa, buscar ao nosso Senhor Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3, leremos do verso 12 ao 16. Cadê aquela Bíblia sua? A NVI. Não presta aí. Filipenses capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, leremos do verso 12 ao 16. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou que já me tenha tornado perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto devia ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir numa única coisa, esquecendo o passado e guardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando no céu em Cristo Jesus. Todos nós que somos maduros devemos ver as coisas dessa forma. E se discordarem em alguns pontos, eu confio que Deus manifestará isso a vocês, se obedecermos plenamente à verdade que já alcançamos. Esta é a versão na Bíblia Viva, né? A paráfrase da Bíblia Viva. Esse é um texto que o nosso Deus nos mostra aquilo que é necessário. O que é necessário? O que é essencial para a nossa vida? Estamos vivendo em um tempo limitado, né? Esse tempo de quarentena, de confinamento, é um tempo limitado. E é um tempo que eu creio propício. E na verdade eu creio que o ser humano, consciente ou inconscientemente, está fazendo a pergunta: o que realmente nós precisamos para viver? O que realmente importa, né? O que realmente precisamos para a nossa vida? Porque tem muita coisa que chama a nossa atenção, tem muita coisa que nos distrai, tem muita coisa que nos faz tirar os olhos do que é essencial, tem muita coisa que concorre com aquilo que realmente importa. Na nossa vida nós somos acostumados a correr atrás de muita coisa tira a nossa atenção, muita coisa se torna concorrente na nossa vida. Nesse tempo de confinamento estamos tendo que parar e olhar para aquilo que realmente importa. O apóstolo Paulo, ao ele escrever esta carta aos irmãos na cidade de Filipos, ele está trazendo um agradecimento àqueles irmãos por todo o cuidado que ele recebeu, né, daquela igreja nas suas viagens missionárias. Era uma igreja muito amorosa, uma igreja que ajudou bastante o apóstolo Paulo. Mas não só ele está agradecendo, mas também o apóstolo Paulo está encorajando aqueles irmãos que estavam enfrentando situações difíceis para que eles permanecessem firmes, confiantes em Cristo Jesus. Ele está encorajando aqueles irmãos que estavam passando por pressões, por provações, por provas difíceis, para que eles vivessem para Cristo Jesus e confiassem em Cristo Jesus. Na verdade, o que essa carta está mostrando, a carta, né, aos Filipenses, é que a vida, né, ela precisa ser em Cristo, né, nós precisamos permanecer em Cristo. Paulo está falando
a permanência em Cristo. Esta é a essência da carta, que nós devemos confiar no Senhor Jesus, que Ele vai tanto nos preservar, nos proteger, como nos conduzir em sua vontade e providenciar aquilo que é necessário para a nossa vida, porque Cristo é a nossa vida. Cristo deve estar na nossa mente, Cristo deve ser a nossa meta, Cristo deve ser o nosso alvo, agradar a Cristo deve ser o nosso alvo, Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento. A presença de Cristo nos alegra, a presença dEle é a nossa alegria, a alegria de Cristo, Ele é a nossa força. Nós precisamos confiar nisto e nós não podemos desistir. Não desista, não desanime. Eu sei que este é um tempo de insegurança, é um tempo de incerteza, é um tempo talvez de escassez, é um tempo que algumas coisas vão diminuir, até mesmo o contato entre as pessoas, né, o afeto, né, com as pessoas queridas, mas nós não podemos desanimar, nós não podemos esmorecer, jamais. O que devemos realmente pensar, falar, é Cristo Jesus. Devemos sermos fortalecidos nele. Tudo que nós fazemos deve apontar para Cristo Jesus e nele deve estar também a nossa esperança. O que Paulo está trazendo para a igreja em Filipos e para nós é encorajamento. Nós já entendemos que nós estamos em Cristo. Sim, sabemos que estamos nele, sabemos que temos Ele como nosso Senhor e Salvador, mas algumas coisas talvez podem tirar de nós o foco, a atenção daquilo que é importante, daquilo que é essencial. E algumas coisas desviam a nossa atenção. O que pode desviar a nossa atenção? Quem nunca talvez ficou cansado? Quem nunca talvez, né, fez algo e depois parou e perguntou, será se valeu a pena? É isso mesmo que eu deveria estar fazendo ou eu deveria ter feito? Nós podemos nos equivocar, podemos cansar, podemos frustrar, desanimar, mas isso acontece porque muitas vezes nós desviamos o foco, deixamos algumas coisas tirarem de nós a verdadeira atenção. E pelo menos 2 ou 3 coisas, ou 2 questões eu gostaria de destacar. A primeira delas, um primeiro desviador de atenção que nós temos é a nossa carne, é os nossos desejos, a nossa carne, né? Os nossos sonhos, os nossos anseios, os prazeres, as tentações da nossa vida, essas coisas são concorrentes, né, da nossa atenção para com Cristo Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21 diz o seguinte: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, feitiçarias, as farras. Todas estas coisas são contra a vontade do Senhor. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Olha só, essas coisas são concorrentes. E tudo isto aqui, tudo isto é desejo da nossa carne, é aquilo que está dentro de nós. E muitas vezes a gente quer ter razão, muitas vezes nós queremos aquilo que nós desejamos, e essas coisas podem tirar de nós o foco essencial da vida, aquilo que é importante. Marcos capítulo 7, verso 21 a 23, Jesus fala o seguinte: porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Jesus falou que as coisas ruins da vida, as ações ruins, as ações que desagradam ao Senhor Deus, ou prejudicam o outro, ou mesmo a mim mesmo, saem de dentro de nós, do nosso coração, do nosso interior, do nosso íntimo. Nós pensamos e a gente sente, e esse pensamento com esse sentimento acaba se transformando em uma ação. É de dentro do nosso coração que sai tudo isso, é os nossos desejos. E não apenas isto, também esse desejo se forma também um querer aquilo que é do outro, olhar para o outro de forma equivocada. Um filósofo chamado René Girard, ele fala o seguinte: o desejo humano ele é mimético, ou seja, que todos
os nossos desejos são copiados a partir de um outro e não de uma forma autônoma. O que eu estou querendo dizer é que todos os nossos desejos, eles surgem a partir do nosso olhar para o outro. Um exemplo, imagine que uma pessoa tenha um carro, vamos pensar aí talvez um Honda Civic 2014, 2013, 2014, vamos dizer que o carro está bem conservado, é um carro bonito, é um carro legal, né? É um carro japonês, não é chinês, né? Então, brincadeira. Mas imagina só, o carro é legal, mas aí vamos supor que passa do lado dele um Honda Civic 2020, carro bonitão, uma máquina. Talvez alguns acabam instintivamente pensando o seguinte: poxa vida, eu sou pobre mesmo, não tenho condições de ter um carro como esse, eu tenho este deste ano, não pode ter desse ano mais novo, um zero, não consigo. Ou, poxa vida, eu não sou apenas talvez pobre, mas um dia eu quero chegar lá, um dia eu vou ter um carro desse. Muitas vezes os nossos desejos, eles surgem por causa daquilo que nós desejamos na vida do outro. Então, talvez eles não partem só de nós, eles partem porque nós estamos olhando para o outro, olhando para fora de nós e não para nós ou para aquilo que Deus colocou na nossa vida. E muitas vezes querer o que é do outro acaba fazendo com que a gente desvie a nossa atenção, o nosso olhar daquilo que é importante para as nossas vidas. Olha o que diz Tiago capítulo 3, verso 14 a 16. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana, é diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Então, nós devemos tomar cuidado, porque os nossos desejos, os nossos anseios, aquilo que nós queremos, até mesmo os nossos sonhos, prazeres, as tentações, elas desviam a nossa atenção daquilo que é essencial, daquilo que é importante para a nossa vida. Mas também, não apenas os nossos desejos, mas também a nossa história. A nossa história, ela pode desviar a nossa atenção daquilo que é importante. Esse é um outro desviador de foco. Isso aconteceu com Davi. A história de Davi, em alguns momentos, desviou dele a atenção devida. Olha o que diz o Salmo 39, versos de 1 a 4. Salmo 39, versículos de 1 a 4, vai nos dizer o seguinte: eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver, e não vou dizer o que a minha língua me faz, e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito destas coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a pensar: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Davi estava fazendo isso num momento complicado da sua vida, em que ele estava permitindo que o passado, situações que aconteceu com ele, estivesse determinando a sua vida. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes não apenas as dores, os fracassos, as experiências negativas nos impedem, desviam de nós irmos na direção correta, mas muitas vezes também o sucesso. Eles podem desviar a nossa atenção. As dores, elas muitas vezes podem nos tornar amargos, tristes, podem nos fazer desistir. Mas muitas vezes também o sucesso pode tirar de nós a oportunidade de aprender mais. Porque muitas vezes nós ficamos sempre e só olhando para o passado, tentando fazer as mesmas coisas que nós fizemos, tentando reviver os mesmos sucessos que nós tivemos no passado. E muitas vezes Deus quer que nós façamos coisas novas. Ou talvez a maneira que nós lutamos no passado e vencemos, talvez não seja as mesmas armas e da mesma maneira que devemos lutar agora. E precisamos muitas vezes tomar cuidado com isso. Eu ouvi essa semana falando que algumas pessoas, elas não apenas estão no grupo de risco, algumas pessoas estão no grupo do javali. Você conhece o grupo do javali?
Algumas pessoas, nesse tempo de quarentena, de confinamento, estão entrando no grupo do javali. Elas dizem o seguinte: olha, eu já vali alguma coisa, agora eu não valo mais nada. Olha, eu já vali alguma coisa, agora eu não presto para fazer mais nada. Algumas pessoas estão desistindo de lutar, estão abandonando, né, a luta, desistindo de buscar algo maior, porque estão permitindo que ou o presente ou o passado esteja determinando a sua vida. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós não podemos deixar que o passado determine a nossa vida, dirija a nossa vida. Mas um outro desviador de atenção são as desculpas que muitas vezes nós damos, né, para não aceitar algo, para não termos a orientação do Senhor. Lá em Mateus capítulo 8, verso 18 a 22, fala o seguinte: na Bíblia Linguagem de hoje, a versão, ela diz o seguinte: Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para todo o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar. Aonde o Senhor for, eu irei. Jesus respondeu: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixa eu que volte e sepulte meu pai, e depois então te sigo. Jesus respondeu: venha comigo e deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. O que Jesus está mostrando neste texto aqui, ele continua falando, né, outras situações, e outros também começam a dar desculpas. Jesus está dizendo o seguinte: olha, não deixe que as desculpas impeçam de você olhar para onde deve, impeça você de prosseguir para o alvo que Deus quer, de fazer aquilo que Deus deseja para você. Muitas vezes nós damos desculpas, né, de que por causa deste tempo, por causa dessa situação, porque eu estou aqui. Se fosse em outro momento, se fosse em outra situação, se eu tivesse um pouco mais de liberdade, então eu faria o que Deus quer, então eu obedeceria a Deus. Nós não podemos dar desculpa, jamais. Desculpas, elas desviam a nossa atenção daquilo que é importante e nos impedem de fazer o que Deus deseja. Então, o que Jesus quer que nós façamos? O que Jesus diz, né, para que possamos manter o foco na jornada, manter o foco naquilo que é importante, prosseguir para o alvo? O que Jesus quer que nós façamos? A palavra do nosso Deus vai dizer que nós precisamos esquecer aquilo que ficou para trás e caminhar em paz com o nosso passado. Versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui tudo, porém uma coisa faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente, para o que está diante de mim. Uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam. Significa que o passado não mais vai dirigir a nossa vida. O passado faz parte da nossa existência, da nossa história, mas ele não pode comandar, não pode dirigir a nossa história, não pode dirigir a nossa vida. Muitas vezes nós podemos deixar, em função do passado, em função do que aconteceu, a gente acaba tomando decisões e decidindo o futuro por aquilo que ficou no passado, por aquilo que passou na nossa vida. Tem muita lição do passado, sim, claro que tem. Inclusive coisas que jamais devemos fazer novamente. Há lições do passado, sim, para nós aprendermos a não cometermos os mesmos erros. A palavra do nosso Deus vai nos mostrar que eu não preciso tentar ser aquilo que eu já fui. Não posso. Muitas vezes nós tentamos ser aquilo que nós já fomos. Queremos reviver as mesmas experiências, e Deus tem algo novo para nós. Ele tem a cada manhã as suas misericórdias e renovam elas ao nosso favor. Deus tem vida nova para cada um de nós, e nós não precisamos fazer isso. Muitas vezes a dor, a ferida, né, do passado, ou mesmo o sucesso, pode se tornar um obstáculo. A gente fica preso àquilo que já foi, fica preso ao que era. A gente não toma novas decisões, a gente não faz algo novo, a gente não aprende a olhar para frente. A gente às vezes fica com a cabeça baixa, às vezes fica olhando só para trás e esquece de olhar para frente. O apóstolo Paulo fala: uma coisa faço, esqueço das coisas que para trás ficam. O objetivo é olhar para frente, olhar para o Senhor Jesus. Uma segunda coisa que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, mostra aqui para nós mantermos o foco na jornada caminhando é avançar sempre.
Paulo, ele é assertivo aqui, ele fala, eu corro direto, eu corro, eu vou para frente. E não é mais ou menos, não corro mais ou menos, não faço mais ou menos, eu corro. Olha o que diz o versículo 14, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Eu corro direto para a frente, não corro mais ou menos, não fico medindo, fazendo conta, eu corro para lá. Deus tem uma nova vida para você, uma vida para mim. Deus tem novas coisas para nós como igreja. Deus tem uma nova vida para você, e essa nova vida é em Cristo Jesus, e através dele, as palavras dele, o que ele diz, o que ele pensa, o que ele planejou para nós, não o que as pessoas falam, não o que este mundo oferece, mas o que ele quer para nós. Avance, avance sempre. Olhe para Ele, continue caminhando, dê novos passos, dê passos de fé, confie no Senhor, continue caminhando, continue olhando para frente, pensando novas coisas, pedindo a Deus nova direção, pedindo a Ele novas estratégias. Avance sempre. E uma terceira orientação que o Senhor Jesus nos dá, que esse texto nos mostra, eu preciso manter o meu foco, o foco da minha manter o meu foco na vida que Jesus prometeu para mim. Mantenha o foco na vida que Jesus prometeu para você. Paulo está dizendo que uma coisa ele fazia, prosseguia para o alvo, ele ia para a vida que Deus havia planejado para ele em Cristo Jesus. Deus planejou uma vida para nós, Ele tem algo para nós, Ele gostaria que você confiasse nisto. Olha o texto de Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Fala assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está assentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não irão se desanimar e nem irão desistir. Nós temos que ser honestos, que a vida tem dias difíceis, a vida tem dias complicados, dias que parece que não há esperança. E muitas vezes nós temos que enfrentar de novo uma situação difícil que nós já vivenciamos lá no passado. É verdade. Há pessoas que sofrem muito mais do que outras neste mundo, mas é aí que nós pensamos em Cristo Jesus. É aí que nós devemos olhar para o nosso Senhor Jesus e pensar na vida que Ele conquistou para nós. Quando nós estamos cansados, é aí que devemos pensar em Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor que Ele suportou toda humilhação e morreu na cruz por nós. Por maior que seja a sua dor, não supere, não é maior do que a cruz que Cristo suportou. Por maior que seja o teu desalento, é preciso você ir para a cruz. Jesus já foi para a cruz por você, Ele já sofreu tudo por você para que você não mais pudesse ser destruído pela dor, pelo desalento, pela decepção, mas em nosso lugar Cristo foi para a cruz, substituiu você lá na cruz, para que nós pudéssemos ter perdão pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida. Jesus sofreu toda a dor, já pagou todo o preço pelo pecado, para que você pudesse viver uma vida profunda, uma vida significativa, uma vida funcional, para que você pudesse viver a vida que Ele planejou para você. Na verdade, Ele morreu a morte que estava destinada a mim, para que a vida que Ele viveu, que era impossível Ele viver, essa vida fosse dada a mim. E agora eu posso viver a vida que Deus deseja para mim, que eu sou incapaz de viver. Eu não consigo cumprir todas as exigências do Senhor Deus. Quando eu olho para a palavra, eu fico pensando como alguém pode viver desta maneira que a palavra de Deus ensina,
a maneira é por meio de Jesus Cristo, por meio da vida que Ele fez por nós. O maior esforço que você talvez esteja fazendo hoje para viver não é maior do que Jesus já fez por você, para suportar a cruz, assumir a sua morte, receber todos os pecados sobre Ele e então ao terceiro dia ressuscitar, para que através do poder dessa ressurreição nós tivéssemos poder para termos vida nele também. Nós precisamos confiar no Senhor. Quando você estiver cansado, lembre de Cristo. Ele já padeceu por você. Ele suportou calado toda humilhação para que você pudesse ter vida, ter descanso nele, para que você pudesse ter refrigério nele. Lembra do Salmo 23 que nós lemos no início? Ele realmente que traz descanso para nós, refrigério para a nossa alma, é Ele que nos sustenta de forma verdadeira. Toda vez que você achar que está difícil, olhe para a sua mão. Olhe para a sua mão agora. Tá? Na sua mão tem algum buraco? Tem algum furo? Tem? Você recebeu na mão algum prego? Você foi crucificado na cruz? Não. Na sua mão não tem nenhum furo, nenhum buraco. Nenhum prego grande entrou na sua mão e foi cravado numa cruz. Mas na mão de Jesus, sim. Ele recebeu toda a punição pelo pecado e toda a dor também. Foi tudo colocado sobre ele. O preço já foi pago por Jesus, o pecado já foi pago pelo Senhor Jesus. Para a mão dele foi perfurada e cravada na cruz, para que as suas mãos estejam livres para você louvar ao Senhor, para que as suas mãos estejam limpas para que você possa buscar a Deus e andar com Ele também. Sobre Ele foi colocado todo o castigo para que nós pudéssemos ter paz em nossos corações, para que toda culpa fosse tirada de nós, para que todo o pecado e toda amargura fosse tirada de nós. Ele venceu a morte para que você possa ter vida, para que nós possamos ter vida. Cristo já fez tudo isso. Por causa dele, nós podemos prosseguir para o alvo. Nós podemos vencer toda distração e olhar para ele. Podemos falar como o apóstolo Paulo: uma coisa faço, eu prossigo para o alvo. Uma coisa faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio que Cristo preparou para mim, para a vida que Ele planejou para mim e está em Cristo Jesus. Confie no Senhor, busca Ele em nome de Jesus. Vamos orar? Gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos aonde você está. Vamos orar. Vamos orar. Gostaria que você colocasse a sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero encorajar você. Eu quero incentivar você a confiar no Senhor Jesus e buscá-lo também. Não sei agora como está o teu coração, como é que você chegou, como é que você está aí com o seu coração, o que é que você tem dentro do seu coração. Talvez o que você carrega seja a culpa por algum pecado, né? Pecados. E se você talvez seu coração está pesado, carregado, ferido por causa de um pecado, de uma culpa, né, que você carrega, o caminho para você, a solução para você é o perdão de Deus, é o arrependimento, se você quebrantar o seu coração e dizer, reconhecer: Senhor Deus, reconheço que dentro do meu coração, a minha alma, ela está ferida por causa do pecado. Eu reconheço que somente o Senhor pode trazer alívio para mim, paz para mim, pode perdoar o meu coração ferido, curar o meu coração ferido, perdoar os meus pecados e trazer paz ao meu coração, paz à minha mente, transformar a minha vida. Eu gostaria que você, neste momento, se este é o seu caso, você se colocasse diante do Senhor Jesus, pedisse para que Ele perdoasse o seu pecado, curasse a sua alma e desse a você uma nova vida por meio dele. Talvez o seu coração hoje está carregado de ansiedade, muita ansiedade, muito medo. Você talvez não consegue agradecer, você pensa: como alguém pode agradecer a Deus por alguma coisa nesta atual situação que nós estamos vivendo? Como alguém pode louvar a Deus? Como alguém pode estar feliz numa situação como essa? Talvez a ansiedade, o medo tem abatido o teu coração. A palavra do nosso Deus fala que devemos colocar sobre o nosso Senhor Jesus toda a nossa ansiedade, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, que Ele tem cuidado de nós.
e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Confie no Senhor. Peça para que Deus acalme o teu coração. Peça para que Deus console o teu coração. Talvez hoje seja alguma dor do passado que esteja te afligindo. Você fez algo lá no passado, lá atrás, e você se arrepende disso. Ou você tomou decisões ruins, ou você deveria ter tomado decisões corretas, certas, boas, e não tomou, deixou para lá. Você não quis tomar decisões boas, e aí você hoje lamenta: poxa vida, se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse feito aquilo que as pessoas falaram que eu deveria fazer, não estaria nessa situação. Não é hora de você simplesmente culpar o seu passado, culpar a sua vida. É hora de você pedir ao Senhor: Senhor, me dê uma nova jornada, acerte o meu caminho, os meus passos, me ajude a vencer, me ajude a ter uma nova vida com o Senhor, me ajude a ter uma nova jornada com o Senhor, me ajude. Talvez você seja servo do Senhor Jesus, você confia nele, você então pode falar: Senhor, ajuda-me, fortaleça a minha vida, quero ter uma nova caminhada contigo, quero que o Senhor me fortaleça. Vamos orar? Onde você está? Vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque o seu coração diante deles, coloque a sua mente diante do Senhor. Abra o seu coração, a sua alma para o Senhor Deus neste momento. Deus eterno, receba-nos diante do Senhor neste momento. Os nossos corações estão abertos diante do Senhor. Na verdade, nós não podemos esconder nada de Ti. O Senhor sabe de tudo, Pai, mas nós queremos expressar a nossa confiança no Senhor. Primeiramente, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que somos falhos, limitados, e a menos que a gente coloque a nossa vida em Ti e confie em Ti por meio de Jesus, nós não podemos ter vida verdadeira. Pai querido, neste momento, aqueles que estão pedindo perdão pelos seus pecados, colocando as suas vidas diante do Senhor e pedindo que o Senhor purifique, santifique, que o Senhor, Pai, traga o teu perdão sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Traga o consolo do Senhor, a paz do Senhor, tire toda a culpa, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que estão com dores do passado, estão com sentimentos de amargura no seu coração, estão aflitos, que o Senhor, em nome de Jesus, traga o teu consolo, traga restauração para os seus corações, transformação para a sua alma, em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que estão ansiosos, temerosos, com medos, que o Senhor, em nome de Jesus, cure todo medo, porque aonde há o medo não há como ter o amor verdadeiro, não há como amar de verdade. Por isso, ó Pai, tire todo medo, tire toda a ansiedade, Senhor, e traga o consolo do Senhor. Aqueles que ainda não têm uma caminhada contigo, que eles neste momento possam expressar toda a confiança em Ti e que possam dizer assim: Senhor Jesus, eu quero andar contigo, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, eu quero que me dê a vida eterna, eu quero caminhar contigo, eu quero que sejas o Senhor da minha vida. Não quero que o passado dirija a minha história, a minha vida, não quero que as outras pessoas dirijam a minha vida, não quero que o pecado, não quero que as tentações dirijam a minha vida, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Conduza os meus passos, conduza-me em Tua vontade, em nome de Jesus. Pai querido, traga sobre nós o Teu consolo, traga sobre nós o conforto do Senhor, traga, Pai querido, sobre nós a Tua boa mão para nos ajudar a realizar aquilo e fazer o que precisa. Que a Tua boa mão, Pai, nos livre do mal e do maligno, nos preserve, Deus, neste momento de dificuldade, e nos preserve, Pai, das enfermidades, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, sustente a nossa vida, dê-nos a provisão necessária para a nossa vida, para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos lares, em nome de Jesus. Abençoa, ó Pai, a nossa cidade, abençoa, Senhor, com a vida do Senhor e perdão sobre essa cidade, trazendo salvação de vida e cura, ó Pai, de vidas e da alma, em nome de Jesus. Abençoa, ó Pai, o nosso estado, o nosso país, que saibamos, ó Deus, ministrar o Teu amor e a Tua palavra e a Tua vontade, ó Pai, sobre este país. Pai querido, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, vamos louvar o nosso Deus mais uma vez, vamos cantar mais uma música. Eu convido você neste momento a louvar o nome do Senhor mais uma vez e nós vamos cantar a música Maranata. Tá? Louve ao Senhor junto conosco, vamos exaltar o nome do nosso Senhor Deus.
Que maravilha! Que continuemos a confiar no Senhor, Ele é aquele que nos guia, nos preserva, cuida de nós, e Ele quer fazer isso, não apenas conceder uma direção, mas vida também. Confie nele. Meus queridos irmãos, estamos chegando já quase ao final do nosso culto. Desejo, a minha oração é de que o Senhor nos abençoe mais uma semana, que Ele nos conduza em Sua vontade, que Ele nos conceda aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, que Ele supra as nossas necessidades, que Ele nos proteja também. Os irmãos aí da igreja sabem, qualquer necessidade, né, alguém precisar de algo, entre em contato, liga, né, pelo WhatsApp, uma ligação, né, ou no grupo da igreja do WhatsApp, mande um recado, né, que nós estaremos auxiliando e ajudando naquilo que for preciso, tá bom? Sinta o consolo do Espírito Santo sobre as suas vidas, em nome de Jesus, e que nos dê condições de nós estarmos juntos mais uma vez para louvar o nome do Senhor. Aí no final, não sei, vou pedir novamente ao Breno, se for possível, ele possa compartilhar aí algumas músicas, como fez, né, da outra ocasião. Compartilhe aí, né, alguns links de algumas músicas, né, para que os irmãos possam ouvir. Talvez, se você não fizer com a família, mas gaste um tempo, talvez em vez de você ir para uma rede social, ou você talvez assistir alguma outra coisa, televisão, gaste mais um tempo aí louvando ao Senhor Deus, abra um link, né, aí de alguma música, talvez que compartilhar o link, abra o link da música, cante, louve mais a Deus por mais um tempo, pense naquilo que Deus falou agora, na sua palavra, gaste mais um tempinho, né, louvando ao Senhor Deus, ou mesmo em família, né, aí orando. Separe um tempinho para você orar pelas outras famílias da igreja, orar pela liderança da igreja, pelo seu pastor, orar pela cidade, pelo país. Gaste um tempinho a mais buscando a Deus, perguntando aquilo que Deus quer fazer em você, o que Deus quer fazer através de você, o que Deus quer fazer na nossa igreja, o que Deus quer fazer através da nossa igreja. Converse com o Senhor Deus, pergunte para Ele, né? Eu creio que Ele vai lhe orientar. Que Deus abençoe, amados irmãos, uma boa noite a todos em nome de Jesus. E mais uma coisinha, compartilhe aí esse link, né, da nossa transmissão, né, para outras pessoas. Talvez a pessoa não assistiu agora, muitas pessoas assistem depois, elas acabam acessando depois e assistindo, tá bom? Então compartilhe o link com mais pessoas. Que Deus abençoe, Deus nos dê uma noite de paz e descanso em nome de Jesus, e Deus abençoe. Tchau.